Feliz de estar aqui essa noite, de poder compartilhar uma palavra com vocês. Eu vou estar compartilhando com vocês uma palavra que ela está lá no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 8 e 9. E nós vamos ler aqui, e como eu dei uma compartilhada lá no grupo, hoje nós vamos falar sobre a estreita relação da língua com os nossos pensamentos. Nós vamos compreender por que é importante os nossos pensamentos serem os pensamentos que estão no coração e na mente de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 8 e depois o verso 9. Se a voz falhar, gente, é porque a gargantinha está precisando de um descanso, viu? Mas não se preocupa não. Tem água aqui. Pronto? Vamos lá? Capítulo 4, verso 8 e 9. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Fecha os teus olhos, vamos fazer uma oração em cima dessa palavra. Pai, nós agora, Senhor Deus, nos conectamos ao Senhor através da palavra que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, Deus. Fala, Senhor Deus querido, conosco essa noite. Nos ajuda a compreender, Senhor Deus querido, como nós devemos, Senhor Deus, administrar, Senhor Deus, a mente que o Senhor nos deu, para que nós possamos ser sábios no nosso tempo e para que nós possamos, Senhor Deus, progredir naquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor. É o que eu lhe peço, Pai, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, não era a minha intenção estar falando tanto sobre a mente e sobre o que diz respeito à nossa mente em termos de pensamentos e por aí vai. Mas Deus começou a ministrar uma palavra atrás da outra, eu imaginei que eu ia me preparar um pouquinho então e programar algo para nós estarmos vendo hoje. E quando o Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração, eu achei interessante porque existem 3 coisas aqui das quais eu vou falar essa noite. E eu já vou começar com elas. 3 coisas importantes. A primeira delas, se você está anotando aí, anota, escreve no celular, porque isso é muito importante. Primeira coisa que a gente tira desse texto aqui: Deus não habita em uma mente desorganizada. Deus não habita em uma mente desorganizada. A segunda coisa que eu quero falar para você, e depois eu vou entrar em detalhes sobre isso, é: uma mente profana não atrai a presença de Deus. Uma mente profana não atrai a presença de Deus. E a terceira coisa que eu vou falar essa noite é: a presença de Deus está com quem é seletivo sobre o que pensa. A presença de Deus vai estar com quem é seletivo sobre aquilo que pensa. Então a primeira coisa que eu quero, baseado nesse texto, nessas afirmações, a primeira coisa que eu quero perguntar para você é: o que influencia a formação do seu pensamento? Pensa aí. O que influencia a formação do seu pensamento? Como é que os pensamentos chegam aí na sua mente, no seu cérebro? Como é que isso acontece? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para imaginar da onde que vem, como é que é criado, se há alguma influência de algum lugar, de alguma pessoa, de algum sistema? E essa é a primeira coisa que eu quero que você pense. Por que isso é importante, pastor? Porque a gente tem que ter em mente que os nossos pensamentos vão determinar as nossas ações. Como eu falei para vocês, tudo começa na nossa mente.
Então a gente começa pensando em alguma coisa, aí depois nós vamos falar, declarar essa coisa, mesmo que a gente de repente não queira revelar muitos dos nossos pensamentos, ainda mais quando eles não são bons, a gente geralmente não quer falar sobre eles, mas uma hora ou outra a gente acaba falando sobre isso, e depois de falar a gente acaba fazendo aquilo. E de tanto a gente fazer e repetir aquelas ações, elas acabam se tornando um hábito nas nossas vidas. Então, é de extrema importância a gente saber o que passa na nossa mente e como que as coisas chegam lá. E a minha intenção hoje não é dar uma explicação super científica a respeito disso, porque depois de pesquisar muito, eu descobri que não existe uma teoria concreta sobre como que o pensamento é formado. Existem vários ângulos. O ângulo da psicologia, existem vários tipos de forma que as pessoas pensam que um pensamento acontece, da neurociência, enfim. Mas eu cheguei a certas conclusões, das quais eu vou compartilhar com vocês, pesquisando e sobre esse assunto. E eu vou compartilhar aqui cinco maneiras de como os seus pensamentos são influenciados ou de como eles são formados, ok? Lembrando que eu comentei, e isso eu vou falar mais no meio da ministração, sobre como que o português influencia a maneira como nós pensamos. Isso é muito interessante. Então vamos lá. O que contribui para a formação do nosso pensamento? O que você acha? A primeira coisa que eu coloquei aqui e que eu pesquisei e vi que estava em vários lugares é a nossa personalidade. Quem eu sou? Quem você é? Virei para o teu irmão e fala assim, quem você é? Quem você é? A sua personalidade, quem você é, esse seu jeitão, tal, de fazer as coisas, de ver as coisas, sua maneira de ver o mundo, isso vai influenciar a maneira como você pensa, de como os pensamentos chegam aí no seu cérebro, de como as coisas são formadas. A segunda coisa é emoção. Emoção, irmão, influencia muito a formação dos nossos pensamentos. Muito mais do que a gente imagina. Ainda mais um povo emotivo igual a gente brasileiro. Português. Um povo que gosta daquela emoção. Né? Ainda existe, né? Um narrador de futebol que ele dizia o quê? Haja coração, né? Quando ele narrava os jogos do Brasil. Então, a gente é um povo emotivo. E a emoção, ela é determinada, ela é crucial para a formação dos nossos pensamentos, que ela fala de como nós estamos. Então, a maneira como você está vai determinar o tipo de pensamento que vai passar aí pela nossa mente. A terceira coisa, ambiente. Environment. O ambiente social onde nós estamos. Esse ambiente vai ser também um influenciador dos pensamentos que vão passar pela nossa mente. Aonde você está? Por onde você tem andado? Aonde você mora? Com quem você convive de repente? Esse ambiente vai influenciar o seu pensamento. A quarta coisa, motivação. Motivação. Quando eu falo de motivação, não é só aquele negócio de acordei, vamos acordar que eu tenho um monte de coisa para me fazer hoje. Não, é intenção. Qual que é a sua intenção? Não, eu vou aplicar para esse trabalho aqui, porque eu tenho a intenção de ser um engenheiro mecânico mais para frente, e esse trabalho vai me ajudar me dando certas bases aqui, então vou começar aprendendo um pouquinho sobre engenharia. Eu vou aplicar para esse trabalho aqui. Então, qual que é a sua intenção? Quando você faz uma coisa, quando você dá alguma coisa para alguém, quando você fala alguma coisa para alguém, qual que é a sua intenção? E o quinto fator que contribui para a formação dos nossos pensamentos, e esse daqui é o do qual eu vou gastar um tempo hoje, é linguagem. Linguagem. E eu achei que esse daqui seria muito interessante para nós, porque linguagem é algo interessante para nós que estamos aqui, aprendendo, né, uma segunda língua, e precisando falar uma segunda língua para se comunicar aqui nesse país. Então, linguagem é um fator
muito, mas muito interessante, do qual, da maioria desses que estão aqui, esse é o que eu encontrei mais evidência científica na formação dos nossos pensamentos. Eu não vou entrar em todas as evidências científicas, porque eu vou usar certos textos da Bíblia para também mostrar para você como que a linguagem ela influencia o nosso pensamento. E é interessante a gente pensar na linguagem, na formação de pensamentos, porque isso geralmente não ocorre quando você está pensando, não, mas o que será que acontece para eu ter esse tipo de pensamento? E às vezes, a língua da qual você fala, ou a tua língua mãe, ela é interessante por quê? Porque ela ajuda a formar certos pensamentos dentro de você. Ela forma ali no seu cérebro certas coisas que, se você tivesse outra língua como a sua língua mãe, você não pensaria dessa maneira. Outra vez pensaria por um outro ângulo, de uma outra maneira. Então, existem certas coisas que são interessantes. Vamos falar um pouquinho sobre o português, e eu vou aproveitar que nós estamos na Inglaterra e nós vamos falar, então, tentar ver essa diferença do inglês e do português. Eu vou mostrar para você como que uma língua diferente da outra faz diferença no pensamento. Ok? Vamos lá, então. Português e inglês. Gente, quando a gente está falando de português e de inglês, existem certas diferenças que são notáveis na nossa língua comparado com a língua daqui dessa terra abençoada. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês vão elogiar, falar bem de alguma coisa ou de alguém ou de um objeto, se você for falar isso em português, é diferente da maneira como você vai falar em inglês. Por quê? Porque no inglês, quando você vai colocar certos adjetivos, por exemplo, né, eu vou falar bem do Gabriel. Aí, se eu quero falar bem do Gabriel, eu vou falar, por exemplo, que o Gabriel, ele é um rapaz ótimo, ele é 10, ok? Então, como que eu vou falar isso do Gabriel? Pensa aí, como que eu vou falar aí? Eu posso falar, Gabriel is great, sim, mas na maioria das vezes, e no inglês, quando a gente está falando inglês, os adjetivos, eles geralmente vão vir antes da pessoa. Então eu vou falar, great is Gabriel. Aí eu vou elogiar alguém, falar, por exemplo, que alguém é muito bonito, né? Você vai falar para os outros aí, não, você precisa conhecer meu pastor é lindo, né? Aí você fala o quê? Você vai falar o quê para ele? Não vai mentir não, tá? Mas a gente fala como? A gente usa os adjetivos antes da pessoa. Você vai falar bem do seu esposo, da sua esposa, você vai usar o adjetivo antes da pessoa. I have a great wife. Você vai falar, eu tenho uma esposa ótima. I have a great wife. O great, que é o adjetivo, ele vem antes da pessoa. Então, o elogio, ou se for até num caso mais ruim, a difamação, ela vai vir antes da pessoa. Já no português, é diferente. No português, a gente vai ter a pessoa primeiro e depois o adjetivo. Então, eu vou falar que, por exemplo, o Gabriel é 10, certo? O Gabriel é um homem de Deus. Então, o adjetivo daquilo que eu estou elogiando, falando do Gabriel, ele vai vir depois da pessoa. Pastor, por que isso é importante na formação do meu pensamento? Parece que isso é simplesmente uma regra de inglês, mas não é. Você quer ver como isso influencia seu pensamento? Vamos falar das diferenças culturais do nosso país e desse país. Gente, quem que quando chegou aqui achou que ia sair pela rua, ia perguntar as coisas, ia falar alguma coisa com alguém, mesmo se você não soubesse muito inglês, e as pessoas iam te dar alguma atenção, e você ia ficar feliz de repente, ter falado um oi, um hi para alguém, ter levantado a mão, ter dado um oi pro seu vizinho, e o seu vizinho deu um oi de volta. Mas daí você chegou aqui, deu oi, e seu vizinho fez o quê? Muitas vezes virou a cara, virou pro outro lado, entrou para a porta dentro e não te falou nada. Não deu nem oi, não passou, fingiu que não te viu, né? E foi embora resolver a vida dela. O inglês, ele é completamente diferente do brasileiro. Você pode perceber que o brasileiro é esse povo que até o inglês gosta de falar mais
warm, mais quente, né? Que tem esse negócio social de interagir, de falar, de querer se comunicar com outras pessoas. E eu acho isso interessantíssimo, porque muitas pessoas falam, é culpa desse tempo. O tempo que é ruim, esse tempo frio, ninguém gosta. Que isso, gente? Não é o tempo frio, não. Existem muitos países frios que as pessoas não são assim, não são frias, porque o tempo é frio. E é interessante quando a gente pega para observar a língua, a gente vê que no português a pessoa vem antes do adjetivo. Já no inglês a pessoa vem depois. Então o inglês, quando ele vai pensar em outra pessoa não é a prioridade dele. A prioridade dele é o adjetivo. Não, mas não me interessa quem que seja o Ray. Eu quero saber quem que é o Ray, o que ele vai fazer por mim e o que ele vai ser de importante na minha vida. Então, o inglês ele vai pensar de uma... Não todos, tá bom? Não todos são assim. Existem inglês muito bacana aí, muito legais, mas a maioria, de uma forma cultural, é assim. E você vai perceber que por causa da linguagem, a pessoa no inglês, ela vai vir depois. Então, se a gente parar para pensar como a língua influencia o nosso pensamento, a gente vai ver que o brasileiro, quando ele vai pensar em alguma coisa relacionada a alguém, esse alguém vem primeiro do que aquela coisa. Então, eu vou pensar em pescar, eu não vou pensar nos instrumentos que eu vou utilizar ali para pescar. Eu vou pensar em quem vai pescar comigo, o brasileiro. Já o inglês, se ele vai pescar, ele vai pensar, mas que vara que eu vou utilizar? Não, naquele rio lá vai ter uns peixes diferentes, o que eu vou utilizar aqui? Aí ele resolve tudo ali que ele vai utilizar, como vai ser, e toda aquela parafernália que os ingleses gostam de usar aí para ir pescar, que não é só uma varinha e um anzol, tá? E umas minhoquinhas. E ele resolve tudo aquilo primeiro. Aí depois ele pensa, eu vou ver se fulano de tal também quer ir. Aí depois ele liga lá para o fulano de tal. Já o brasileiro pensa primeiro na pessoa. E depois nas coisas. Isso é uma diferença, não só cultural, vem da nossa língua. A gente põe a pessoa na hora que a gente está falando dela. E depois a gente põe as características dela. Aquilo que ela tem, aquilo que ela pode, aquilo que ela é. Então o brasileiro ele tem essa característica de pensar primeiro nos outros, ao invés de pensar nas coisas. E o inglês, você vai perceber que ele é diferente. A língua da qual nós falamos nos dá uma percepção completamente diferente do ambiente aonde nós nos encontramos. Se você pegar outras línguas para falar, você vai ver que a maneira como a interação ocorre entre as pessoas vai depender de como a língua é falada. Interessante isso, não é? Por exemplo, vamos dar um exemplo da Bíblia aqui. Vamos começar usando exemplos da Bíblia aqui. Nós temos uma palavra onde Jesus está falando com Pedro, lá depois da ressurreição, e ele fala com Pedro o seguinte, ele fala, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aí ele vai lá e fala para Pedro, quantas vezes isso? 3 vezes, certo? Jesus falava que língua? Fala aí para mim, os estudiosos de plantão. Aramaico, você falava aramaico. Vem de um povo que falava hebraico, mas no tempo de Jesus o hebraico já estava meio que defasado, digamos assim. Né? Era mais ou menos a língua indígena do Brasil, que depois veio os colonizadores, e o aramaico, que era a língua, digamos assim, quase que oficial naquele tempo, para se negociar, para fazer compras, trocas e seja lá o que mais, o aramaico era a língua que mais era falada. Ok? Então, principalmente na região de Jesus, ok? Se você sair da região de Jesus, você vai ver que uma das línguas a que mais era falada e difundida pelo Império Romano era o grego, tá bom? Por causa da influência grega. Agora, Jesus falou isso 3 vezes. No aramaico, eu não sei quais seriam as traduções disso, se tivesse colocado ali no aramaico, a gente pudesse ver o original. Mas eu sei que esses textos que nós temos da palavra de Deus, eles foram escritos em grego. Novo Testamento inteiro foi escrito em grego, ok? Aí o que acontece? No grego, você pega a língua grega, e quando nós falamos de amor, adivinha? Tem 3
tipos de amor. Existem 3 maneiras de se falar de amor. E as 3 maneiras foram relacionadas quando a Bíblia foi escrita. Que é a maneira que a gente já conhece, lá, o amor eros, o amor ethos e tudo mais. O amor mais familiar, o amor mais de irmão. Enfim, não vou entrar muito em detalhes, mas existiam 3 maneiras de se falar amor em grego. Então, quando Jesus falou isso, e isso foi registrado nas Escrituras, foi registrado essas 3 maneiras. Se você pegar textos em gregos, você vai ver que eles têm uma facilidade maior de falar sobre o amor do que muitas outras línguas. Por quê? Porque existiam diferentes formas de ver o amor. Interessante, hein? Interessante. Vamos continuar aqui. Se a gente pegar mais diferença, português e inglês. O brasileiro, ele conversa, né? O brasileiro, diferentemente do inglês, ele conversa, ele consegue, digamos assim, estender uma conversa aí por uns 5 minutos. De repente, se você encontra alguém e tem uma conexão legal com aquela pessoa, os 5 minutos se transformam em algumas horas até. É até legal. Com o inglês, provavelmente não seria a mesma coisa. Existem diferenças que são interessantes, por exemplo, vamos comparar aqui novamente português e inglês. Quando nós falamos, por exemplo, de diferenças sexuais entre a língua portuguesa e a língua inglesa, você vai ver que tanto no português, quanto no espanhol, quanto também no alemão e algumas outras línguas, existe a diferença de sexo, homem e mulher. E na hora que você vai falar, você tem que fazer essa conjugação correta daquilo que é masculino, da palavra que é masculina e da palavra que é feminina. Agora, você vai para o inglês tem isso? Não. O inglês não tem a diferenciação de gênero. Está falando de macho, está falando de fêmea. Então, você vai conversar com alguém, consequentemente, você que fala português, você vai dar mais detalhes do que o inglês. Por quê? Porque você já está falando sobre gênero. Você vai falar sobre o seu cachorrinho, aí, por exemplo, você vai falar sobre o seu cachorrinho que acabou de ter, ou que está ali no cio e você está querendo arrumar um outro cachorrinho lá para ter outros vários cachorrinhos. Aí você vai falar sobre o seu cachorrinho. Você conversa com um brasileiro, você fala, eu tenho uma cadelinha, tal, não sei o quê. Ah, você tem uma cadelinha? Nossa, que raça que é? Eu tenho uma raça lá, eu estou querendo também procriar, ter outro cachorrinho aí, né? Porque eu só tenho um, eu queria ter mais. E você já deu o detalhe do seu cachorro, se ele era macho ou se ele era fêmea. Se você fosse falar para o inglês, você ia falar só que você tem um cachorro, sem saber se o cachorro era um macho ou era uma fêmea. A pessoa não ia ter certos detalhes dessa conversa, como ela teria se ela estivesse falando em português. Então, o brasileiro, consequentemente, falando a língua portuguesa, você também dá mais detalhes em certas áreas do português do que no inglês. O que ajuda para quê? Para estender uma conversa, para a conversa se prolongar, para a pessoa perceber um detalhe diferente da sua vida, e para assim você ter, de repente, alguma coisa a mais para poder conversar com a pessoa. Já no inglês, não é da mesma maneira. Então, essas diferenças fazem e contribuem para uma formação na nossa mente que vai ser diferente da formação, por exemplo, de quem cresceu na Inglaterra. Privilegiados serão aqueles que vão crescer aqui e aprender e falar 2 línguas sem fazer muito esforço, não é verdade? O privilegiado serão aqueles que vão crescer aqui, de repente ir para outro país, e falar 3, 4 línguas facilmente, porque os pais se mudavam, iam para vários lugares, e aquela criança aprendeu a falar diversas línguas. Então você pode ter dificuldade de ler o ambiente onde você está, porque a sua linguagem ela é diferente daquele lugar. Se a língua é diferente, o pensamento não vai ser o mesmo. Tanto é que brasileiro pensa igual inglês, gente? Não. Você vai pensar em fazer um churrasco, você pensa primeiro no quê? Em quem você vai convidar. Já o inglês vai pensar no quê? Não, mas que carne? Não, mas isso vai dar trabalho. Não, vou ter que limpar minha churrasqueira. Nossa, faz 2 anos que eu não pego nela. Ixi, nossa, e agora? Não, quem vai ajudar?
não quem vai lavar os pratos, não quem vai fazer não sei o quê. Então o inglês ele já pensa num monte de outras coisas antes de pensar em pessoas. Eu trabalhei no escritório do qual a gente trabalhava com project management, e a gente fazia certos projetos, às vezes, que eram singulares, e a gente tinha que fazer a operação, montar a organização, a estrutura de como aquilo ia funcionar. E a primeira coisa que os ingleses pensavam era o quê? Não, mas o que a gente vai usar? Como que vai ser a estrutura? Como vai ser não sei o quê? E eu ficava lá pensando, não, mas quem que vai vir? Quem que vai vir? Quem que é o público? A gente tem que pensar nas pessoas primeiro para depois ver o que a gente vai precisar. Já o inglês já começa a pensar e organizar e ver tudo aquilo que ele vai precisar sem pensar no público, nas pessoas que vão estar lá primeiro. E eu acho isso super interessante. Isso acaba formando o nosso pensamento. Você brasileiro, meu querido e amado irmão, você vai pensar no seu semelhante antes de você pensar se ele é bom, se ele é ruim, se ele é legal, se ele tem um PlayStation da qual você pode ir lá jogar com ele, ou se ele vai querer fazer um churrasco com você ou não, antes de você pensar em qual carne você vai comprar. E essa diferença, gente, de linguagem, eu vou falar uma coisa para vocês, ela está na Bíblia. Se vocês nunca pensaram nisso antes, essa palavra vai abrir os olhos de vocês para vocês verem certos textos de maneira diferente. Vou começar fazendo uma análise aqui. Vamos fazer uma análise aqui junto comigo. Vamos pensar, gente. Vamos pensar sobre Pedro e Paulo. Pedrão, apóstolo Pedro. Paulão, apóstolo Paulo. Vamos lá. Pensar nos dois aí. Pedro e Paulo. Pensa comigo. Se você fosse Deus, se você fosse Jesus, e você fosse determinar, eu preciso, vou começar aqui a pregar, mandar Jesus, ele vai lá pregar o reino de Deus, mas depois ele vai fazer discípulos, e esses discípulos vão sair por aí pregando. Aí eu preciso de pessoas que preguem para judeus, e eu preciso de pessoas que preguem para gentios. Se você fosse Deus, por que razão você escolhia Pedro para pregar para os gentios? E por que razão você escolhia Paulo para pregar para os judeus? E por que razão você escolhia Paulo para pregar para os gentios? Por quê? Fala para mim. Pensa aí. O que te faria escolher Paulo? Só porque ele é mais acadêmico do que Pedro? Foi criado no ambiente, mas ele foi criado entre os judeus. Paulo, no caso, está falando? Foi criado entre os judeus, ele era fariseu de nascimento. Estava ali dentro daquela casta que Jesus combatia quase todo dia. Agora, analisa aqui comigo. Pedro era um homem que não tinha sido muito educado em termos de escolaridade. Ele não tinha nenhuma formação acadêmica. É provável que nós cremos que ele sabia escrever, porque existe uma carta dele, não sei que alguém escreveu para ele, só que a gente não sabe disso. E Pedro é essa pessoa, tanto é que quando você olha lá na Bíblia, nas Escrituras, você vai ver Pedro o quê? Pedro era um cara impulsivo, era aquele cara que, ele não parava para analisar a situação, como se ele fosse um acadêmico para ver quais eram as opções, se aquilo ia dar certo. Ele já ia chutando o bairro e falou, não, isso daqui é desse jeito assim, a gente tem que fazer dessa maneira. Pedro era esse tipo de pessoa. Agora, Paulo não era da mesma maneira. Paulo já era um homem que passou por uma educação diferente. Se ele fosse um homem nos tempos nossos de hoje, ele provavelmente seria um estudante de Harvard, da melhor escola que existia naquele tempo. Paulo, ao contrário de Pedro, falava 3 línguas. 3 línguas. Falava o grego, falava o aramaico e também, provavelmente, apesar de não existir comprovação científica disso, falava o latim porque ele cresceu em Roma. E em Roma, as pessoas falavam latim. Principalmente aquelas de alto escalão, aquelas que eram educadas lá dentro do regimento de Roma. Então, se ele não falava, ele pelo menos arranhava um latim muito bem lá. Então, Paulo tinha cresceu dentro
cresceu aprendendo coisas diferentes de Pedro. Aí ele aprende que, se ele falasse grego, esse grego ia ajudar para levar ele para ele se comunicar com a maior parte do resto do mundo. O grego naquele tempo, gente, era como se fosse o inglês hoje. Era a língua oficial de fazer negócio, de business, de você se ir para aqui, para ali, de se comunicar em aeroporto, por onde você andava, passava. O aramaico era a língua meio que oficial ali dos judeus naquela época, que o hebreu já tinha dado uma desgastada. Mas por todo o resto do mundo se falava grego. E Paulo falava grego. Paulo tinha sido educado nessa língua. Aí você imagina, se você for Deus pensando, não, quem que eu vou enviar? O resto do mundo vai entender alguém que fala grego, mas alguém que fala aramaico só vai ser entendido melhor ali dentro da Judéia. Porque é ali que eles falam melhor essa língua. Aí, consequentemente, sem pensar muito, sem fazer muito esforço, se você fosse Deus, você ia fazer o quê? Você ia escolher Paulo para levar a sua palavra para aqueles que são de fala grega, ou daqueles que falam outras línguas, mas que sabem se comunicar em grego. Sabe, queridos, a bênção de se falar outra língua, ela te ajuda porque, como eu falei, língua forma pensamento. Se você fala outra língua, mais 2, 3, 4 línguas, isso vai ajudar você a entender aquele povo que fala essa língua também. Você vai começar, se você falar o inglês, não precisa ser o inglês perfeito, você vai perceber que você vai entender melhor o que se passa na cabeça do inglês. Nem tudo, porque às vezes são esquisitos também. Mas você vai entender muita coisa. Da cultura, daquilo que eles celebram, da maneira como eles reagem, você vai entender muita coisa. Aí Deus, quando ele pensa, vou enviar Pedro ou vou enviar Paulo? Não, acho que é melhor enviar Paulo. Por quê? Porque Paulo vai entender melhor a cabeça daqueles que vão estar ouvindo o evangelho na língua deles. Pedro podia até fazer um intensivão lá para aprender alguma coisa para poder ir pregar lá, mas ele não teria a mesma capacidade que Paulo teria, alguém que foi criado naquela língua. Aí você vê, Deus manda Paulo pregar aos gentios. E eu acho isso interessante. Deus poderia ter usado Pedro? Poderia. Até ajudou, dando um toque lá para ele, dando aquele sonho onde as coisas desciam, e ele falava, não, Deus, nisso eu não toco, porque essas coisas são sujas. Mas Deus falou assim, mas espera aí, suja? Eu abençoei aquilo que você está chamando de sujo. Por que é sujo? Aí ele falou, vai e prega. Aí logo depois disso ele encontrou com com Cornélio, se foi pregar na casa de Cornélio. Mas Pedro não avançou em levar esse evangelho para os gentios. Ele ficou só ali mesmo, dentro do povoadozinho dele, aonde ele cresceu, ali naquela região. Por quê? Porque ele entendia melhor aquele povo, porque a formação intelectual dele estava ali. O pensamento dele estava ali. Então ele entendia melhor as dores daquele povo. Se você falar uma outra língua, se você aprender a falar chinês, você vai aprender melhor como é que o chinês pensa. E você vai aprender melhor o que eles querem dizer com certas coisas que eles falam do que alguém que está traduzindo tudo lá no Google Tradutor. É diferente, a sua cabeça vai funcionar não pensando na tradução de palavras, mas pensando na comunicação. O que essa pessoa quer expressar, realmente falar com essa frase? Está entendendo? Está entendendo? Amém? Vocês estão entendendo, gente? Amém? Ou eu estou delirando aqui? Estão entendendo, né? Beleza, vou dar mais exemplos para vocês, então. A história da Torre de Babel. Gente, quando Deus começou a falar isso aqui para mim, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sempre questionei a história da Torre de Babel. Porque eu achava que ela existia? Não. Porque eu nunca gostei da história da Torre de Babel. Eu falei, Deus, mas por que o Senhor espalhou o povo que era tão unido? O povo estava lá fazendo um negócio, né? Parecia tão bom, tão tranquilo. Ah, mas eles queriam chegar ao céu, pastor. Você não entendeu o que estava escrito lá? Não, entendi, mas eles eram um povo unido. União é o que a gente precisa hoje, gente. Por que você espalhou esse povo? Por que mandar tantas línguas? Né? Por que o Senhor fez dessa maneira? Aí, quando Deus começou a falar essa palavra comigo, Ele me lembrou desses meus questionamentos a respeito da Torre de Babel, que está lá em Gênesis, no capítulo 11, se você quiser ler em casa. Aí eu comecei
a pensar de uma maneira diferente sobre esse texto. Quando eu comecei a entender como a língua forma o nosso pensamento. Eu comecei a ver que Deus ele não espalhou as pessoas. Deus ele criou novos pensamentos. Ele formou novas maneiras de pensar quando ele foi lá e deu diferentes tipos de idiomas para diferentes tipos de pessoas. Então as pessoas elas não foram simplesmente espalhadas, mas novos pensamentos, maneiras diferentes de ver o mundo, de se relacionar, de criar as coisas, foram inventadas por Deus. Na verdade, Deus foi muito criativo quando ele fez isso. Que ele mudou a maneira das pessoas pensarem. Ele podia ter mudado as línguas, e se a língua não fosse tão determinante em relação ao seu pensamento, de alguma maneira as pessoas iriam ainda conseguir se comunicar e falar, não, vamos continuar nessa obra aqui, porque a gente começou, nós vamos chegar até onde a gente quer agora. Por mais que eles não falassem a mesma língua, eles podiam continuar. Só que, quando Deus mudou a língua, a forma de pensar mudou. Não, para que a gente está construindo isso? Para que eu quero construir um negócio que vai chegar no céu? Não, isso não faz sentido nenhum. Eu prefiro construir uma casa para mim do que construir um negócio. Vai que isso cai, vai matar todo mundo aqui. Então a maneira de pensar, de se relacionar, de olhar para as coisas foi mudada. Aí vamos olhar para uma parte interessante também da Bíblia. Vou usar vários textos que a gente conhece aqui. Jonas. Quem conhece a história de Jonas? Jonas. Ok? Jonas ele foi mais conhecido por ser o homem que foi engolido por um peixe do que propriamente a pregação que ele deu. Que, para quem não sabe, deixa eu falar para você, é talvez a pregação mais eficaz da qual você vai ouvir na sua vida, que aconteceu num lugar, e esse lugar foi completamente transformado por Deus. Gente, a pregação de Jonas, ela é, como se diz no inglês, underrated. Ela é, tipo assim, meio que deixada de lado só porque ele foi engolido por um peixe, ele desobedeceu a Deus. Mas Jonas pregou uma palavra que converteu o império inteiro. Você tem noção do que é isso? Tem noção do que é isso? Tem uma palavra simples, compacta, direto ao ponto, mas que converteu uma nação inteira. É a pregação mais eficaz que você pode ouvir na sua vida, ou ouvir que alguém fez. Mas eu sempre questionava também essa pregação. Eu sempre questionava a escolha de Deus em relação a Jonas. Eu falava, Deus, por que Jonas? Se Jonas era um profeta tão ruim, tão desobediente, para que escolher esse cara? Com certeza teria outros profetas melhores para ir pregar lá na cidade de Nínive. Com certeza teria outras pessoas que pudessem chegar lá e pregar também, e as pessoas pudessem se convertir, porque o poder realmente nem sempre, não é só a pessoa. É Deus. Era Deus falando. A mensagem é poderosa porque ela vem de Deus. Então você poderia ter usado outra pessoa para pregar ali. Mas por que Jonas? E eu questionava isso. Eu falava, Deus, tinha que ter profeta melhor nessa terra aí. Não é possível. Não é possível. Com tantas escolas de profeta que se tinha em Israel, devia ter alguém mais capacitado, alguém mais disposto a ir pregar lá do que esse homem. Mas daí, fazendo um pequeno estudo sobre isso, e depois que Deus me iluminou em relação a como a nossa língua influencia na maneira como a gente pensa, eu comecei a estudar a língua de Jonas. E como a gente pode imaginar, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento todo, gente, ele foi escrito em hebraico, ok? Na língua hebraica, que é uma língua que está quase morrendo hoje em dia. E o livro de Jonas também foi escrito em hebraico. E era a linguagem oficial do povo de Deus naquela época. Não no tempo de Jesus, mas naquela época. Aí então, Jonas ele foi pregar. E sabe o que é interessante? Interessante que eu comecei a me perguntar, mas espera aí, Jonas falava hebraico, mas ele foi pregar para os assírios. Os assírios não falavam hebraico. Como é que Jonas pregou para esse povo? Como é que a pregação foi tão eficaz sendo que ele nem falava aquela língua? Aí eu comecei a estudar, eu comecei a ver isso. Eu falei, o que tinha nessa pregação então? Foi tão boa? Será que tinha tradutor atrás dele com o microfone segurando a caixinha?
né, traduzindo tudo ali na mesma hora, que a pregação era curtinha. Aí, estudando o livro de Jonas e esse texto, eu fui descobrir que Jonas, não sei quantos profetas tinham essa capacidade naquela época, mas Jonas, ele também falava aramaico. Por quê? Porque existem duas palavras, somente duas palavras no livro de Jonas, que são colocadas em aramaico, o resto todo é em hebraico. É um negócio assim meio esquisito, não, mas peraí. Até agora foi escrito em hebraico. Por que tem duas palavrinhas aqui no meio que tem. Foi escrito em hebraico? Por que tem duas palavrinhas no meio que está escrito em aramaico, numa outra língua? E foi justamente aquela conversa que ele teve com aquele pessoal do barco, antes dele ser jogado, e a baleia engolir ele. Jonas falava a língua do povo de Nínive. Aí quando eu fiquei sabendo disso, aquilo calou as minhas dúvidas com relação a Jonas. Não, peraí, tá certo então, Deus escolheu um profeta, alguém que falava a língua daquele povo, que ia entender aquele povo, e que o povo ia também entender ele. Porque, gente, pensa aí um pouquinho comigo. Existiam várias escolas de profetas naquele tempo, no tempo depois de Elias e Eliseu, várias escolas de profetas surgiram dentro do povo de Israel. E elas ensinavam a profetizar. Mas elas não eram escola de línguas. Não era a Wizard, a WhatsApp da vida, ou não sei. Não era um ISOL da vida que você vai aprender lá a falar inglês. Então eu achei interessante então descobrir isso daí, saber que Deus escolheu uma pessoa que falava a língua do povo, que ia pensar da maneira como aquele povo pensava. E isso fez a diferença na pregação de Jonas. Mas uma outra coisa também fez a diferença, que não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, mas eu vou falar para vocês também, porque isso daqui eu aprendi estudando sobre isso tudo. Que Deus escolheu Jonas, porque Jonas era um cara que odiava também aquele povo de Nínive. Aí Jonas talvez seria um dos poucos profetas que iria pregar como se o povo fosse mesmo ser destruído. E isso é bíblico. Jonas pregou com a certeza, irmão, de que aquele povo ia ser destruído. Ele tinha tanta certeza, mas tanta certeza, que a Bíblia fala assim, que depois dos 3 dias que ele ficou perambulando lá pela cidade, pregando a mensagem que Deus deu para ele se sentou lá de uma região onde ele tinha uma visão privilegiada da cidade de Nínive, e ele pensou, eu vou assistir de camarote a destruição deles. Camarote. Aí ele ficou lá esperando. Aí passou o tempo que Jonas tinha falado, que era de 40 dias, e a destruição não veio. Aí você lembra o que ele fez? O que ele fez? Ficou bravo. Ficou bravo, irritado. Deus, por que o Senhor não destruiu eles? Eu fui lá pregar, eu falei que eles iam ser destruídos. Eu falei que ia acontecer isso com eles. Eu falei que eles eram para eles se arrepender. Aí Deus falou assim, mas eles se arrependeram, Jonas. Se arrependeram. Mas Deus escolheu alguém que falava a língua do povo e que fosse pregar como se aquilo realmente fosse acontecer. Para o povo enxergar a magnitude, como que era ruim o pecado que eles estavam cometendo. Como que aquilo era grave. E Jonas foi usado por Deus dessa maneira. Uma coisa também que eu sempre me questionei, gente, eu vou questionar vocês agora. Por que Jesus veio no tempo que ele veio? Por quê? Por que Jesus veio há 2000 anos atrás? Por que não veio hoje? Ou há 20 anos aí, para a gente saber quem que ele era, o que ele pregou? Para a gente, de repente, alguns de nós aqui poderia ter assistido algum milagre que ele fez, alguma coisa, e se convencer melhor da pregação dele, ter uma experiência de ver Deus encarnado aqui na Terra. Por que ele veio há 2000 anos atrás e não no século X, e não 400 anos antes? Por quê? Eu me questionava, sabe aquele tipo de pergunta, você vai na cabeça e fala, pergunta interessante, mas a resposta parece estar mais longe do que eu imaginava. Eu sempre pensei nisso, por que Jesus veio no tempo que ele veio? Por que não veio antes, por que não veio depois?
E pesquisando também sobre isso, sobre essa influência da língua, eu percebi que Jesus veio no tempo que ele veio, porque quando ele veio, o aramaico, ele tinha sido tão difundido naquele tempo como uma das línguas oficiais do Império Romano, que em todo lado se entendia aquilo que era falado em aramaico. Então Jesus esperou um tempo para vir, onde existia uma língua que teria um alcance global, aonde todos iriam entender ele. E sabe o que é mais interessante? Ele usou uma língua que há uns anos, talvez uns 2, 3, 4 séculos antes, não era a língua oficial do povo de Deus, de Israel, mas que naquele tempo era, no tempo em que ele veio. E ele usou essa língua, porque a língua aramaica e a língua hebraica, elas têm uma diferença delas duas para o resto de todas as línguas que existem na face da terra. Qual que é? É que dentro do espaço aonde ela foi criada e até o tempo mais ou menos de onde nós estamos hoje, ela permaneceu a mesma. Não mudou. Se você olhar para o português, você acha que o português mudou? De 400 anos para cá? Você acha que o inglês mudou? De 400 anos para cá? Vai ler lá Shakespeare, na língua original, para você ver se é fácil. Volta mais uns 100 anos aí, 500 anos atrás. Vai ler qualquer coisa em inglês para ver se você reconhece qualquer palavra que tem lá. Vai ver o português como é que era há um tempo atrás, ver se você vai entender também. Então, o hebraico e o aramaico são línguas que não mudaram dentro de um período de 4.000 anos. Tudo que Jesus estava falando ali eram coisas das quais as pessoas poderiam se relacionar há tempos atrás do que foi falado, da maneira de viver antes, e daquilo que seria relacionado também da maneira que queriam se viver depois. Então Jesus esperou um tempo onde a língua em que ele ia falar teria um alcance global. Isso não está na Bíblia, tá, gente? São especulações e deduções do seu pastor. Não está na Bíblia. E por último, eu quero usar aqui Daniel. Quem já ouviu falar de Daniel? O homem que caiu na cova dos leões, o homem que foi jogado na fornalha de fogo. Cabra macho, hã? Esse cabra é bom. Daniel. Por que Daniel, gente, foi usado da maneira como ele foi? Por quê? Fala para mim aí. Pensa aí, pensa em língua. Gente, Daniel falava a língua do lugar onde ele tinha sido levado cativo, Babilônia. Ele falava a língua deles. E Deus usou Daniel, assim como ele usou lá os outros 3 depois, que veio, né, antes. Mas eles tinham um entendimento. Só que o interessante é que Daniel, ele tinha sido crescido como um bom judeu, aprendendo a falar hebraico. Isso é uma dedução, viu? Isso não está na Bíblia, você não vai encontrar isso na Bíblia, mas a gente pode deduzir isso por causa da cultura judaica. Ele cresceu ouvindo falar de Deus, do povo de Deus, e de como o povo de Deus foi liberto, foi usado, e como Deus cuidou desse povo. E ele então cresceu dentro de um meio onde ele aprendeu a falar também a língua da onde ele estava cativo. É mais ou menos, por exemplo, só que claro, não de uma maneira cativa, as crianças minhas e suas que estão crescendo aqui na Inglaterra. Eles falam a língua que a gente fala em casa, lá, o português lindo e maravilhoso que a gente tem, mas saindo para fora, eles vão ter que falar o inglês. E eles vão ter que aprender bem essa língua. Então eles vão ser abençoados, presenteados com 2 línguas, 2 maneiras diferentes de ver o mundo. Imagina, que benção. E Daniel era assim. Daniel tinha essa maneira de ver o mundo, que não era só a maneira do rei. Né? Tanto é que quando o rei decide dar manjares para todos os sábios que ele tinha lá, Daniel fala, não quero isso daí não. Eu vou comer só as minhas frutinhas aqui, só as minhas verdurinhas aqui, fazer o famoso jejum de Daniel, e vou ficar só nessa daqui, e eu creio que isso vai ser uma benção para mim.
E ele fez um jejum, clamou a Deus, falava com Deus, e Deus usou ele dessa maneira. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Vocês estão entendendo? Amém? A maneira como a nossa língua afeta a formação do nosso pensamento. Da próxima vez que você olhar para o inglês, você vai olhar para ele e vai falar, rapaz, você pensa diferente de mim, né? Nossa, se você pensasse igual eu, rapaz, você tem uma vida muito mais feliz. Brincadeira, gente, brincadeira. Gente, a gente falou aqui, a gente leu um texto em Filipenses capítulo 4, aonde nós somos advertidos que nós precisamos pensar certos tipos de pensamentos. Eu quero apontar para vocês certas coisas que são importantes aqui, segundo esse texto. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, o apóstolo Paulo está falando aqui para nós que nós precisamos ser o quê? Seletivos naquilo que nós pensamos. Querido, a gente não pode deixar qualquer pensamento passar pela nossa cabeça. A gente não pode deixar qualquer coisa infiltrar aqui dentro e ficar permeando ali a nossa cabeça, ou como dizem, fazer ninho na nossa cabeça. Então nós temos que selecionar o conteúdo daquilo que vai passar pelo nosso cérebro. E isso é muito importante se nós quisermos manter um relacionamento com Deus. Sabe, eu quero te influenciar essa noite para você separar um tempo e refletir sobre o que passa na sua mente. Que tipo de pensamento você tem? Para aí para pensar no final do dia, não quando você estiver lá super cansado, querendo deitar na cama, mas para aí quando você der uma sentada, né, depois de um dia super ocupado, e pensa aí, o que passou na minha cabeça hoje? Gente, passou coisa ruim. Gente, pensei até em pensamento de morte. Gente, pensei que as coisas não iam dar certo. Nossa, pensei que eu ia bater o carro. Nossa, eu achei que a fulana de tal ia me chutar hoje e ia falar para mim ir embora. E começa a pensar nos pensamentos que passam aí na sua mente durante o dia. Aí eu quero falar para você, separa um tempo para você ver o que está passando aí e treina a sua mente para você selecionar os pensamentos, assim como você seleciona os canais que você vai ver na televisão. Hã? Essa é boa, né? Quem gosta de zapear a TV aqui, levanta a mão. Zapear a TV é só eu? Hã? Zapear, ficar trocando de canal, lá passando de um negócio para o outro. Ou para quem não vê mais canal, para quem vê, né, a Netflix, a Amazon e por aí vai, vê lá o seriado, esse eu não quero, esse eu não tô com afim, esse eu não gosto, esse tem aquele fulano que eu não fui com a cara dele. Aí você fica passando de um seriado para o outro para ver o que você quer assistir. Você vai fazendo a seleção daquilo que você quer assistir. Esse eu ouvi falar que não é bom. Esse me disseram para não assistir. Não, esse daqui eu quero. O que te leva a selecionar um canal ou alguma coisa para você assistir na televisão? A mesma maneira a gente devia usar o mesmo critério para a gente escolher os pensamentos que estão passando aqui. Pastor, isso é mais fácil de falar do que de fazer, mas é claro que é. Se a gente não está fazendo, a gente não vai chegar lá. Quando você pegou o controle controle remoto da sua TV a primeira vez, você ligou, botou num canal e ficou lá assistindo. Foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Não precisava mais andar até a TV para ir lá trocar de canal. Ou como o Mr. Bean fazia, você não precisava pegar o cabo de vassoura, ir lá e apertar o botãozinho que estava na TV para trocar para o próximo canal. Vamos ser seletivos. Não, peraí, eu vou escolher não pensar nisso. Vamos mudar de pensamento. Não, isso daqui não tá bom. Não, sai. Em nome de Jesus, sai da minha cabeça. Gente, eu quando tenho um pensamento ruim que vai tá querendo passar aqui, que está querendo infiltrar, que está querendo, de repente, tomar conta aqui por alguma situação, por alguma coisa, eu começo a falar, não, sai daqui em nome de Jesus, não quero pensar isso, vou pensar alguma outra coisa boa, em nome de Jesus, começo a orar, começo a repreender, eu falo, eu não quero esse negócio para mim, não. Ajuda eu aqui, Deus, que eu não quero esse negócio passando pela minha cabeça. Então nós precisamos ser seletivos. A segunda coisa que eu quero falar, organize os seus pensamentos. Organize os seus pensamentos. Investigue o porquê que você tem os pensamentos que você tem. Peraí, por que eu estou pensando? E de onde que veio isso? De onde que veio? Qual que é a causa? Qual que é o motivo que eu estou pensando nisso daqui? Procure encontrar a origem do pensamento que chegou ali na tua cabeça. A gente tem o costume de fazer isso, né? E a gente tem que pagar para uma terapeuta e você ficar indo várias vezes lá para ela investigar e chegar na causa do problema para você. Seja mais proativo, querido.
Começa a investigar você. Não, peraí, de onde que está vindo isso? Será se eu tive algum trauma na minha infância? Será se eu passei por algum tipo de bullying? Sabe por que eu acho que eu não tenho capacidade? Alguma limitação minha? Será que é porque eu falhei em alguma coisa que eu estou pensando desse jeito? Que esses pensamentos de perder, de falha, de desistir, estão passando pela minha cabeça? Será porque eu tenho desejos mal controlados que eu estou pensando nessas coisas ruins? Será que é porque eu estou vivendo mais na carnalidade, em vez de estar vivendo mais no espírito? Será porque eu estou com inveja de alguém, querendo estar vendo viver a vida do outro? Começa a investigar, começa a pensar, não, qual é a causa, qual é o motivo, da onde que veio esse pensamento. Então organiza os seus pensamentos achando a origem deles. E a última coisa que eu quero falar para vocês, já estou partindo para o final aqui agora. Use os seus pensamentos para glorificar a Deus. O apóstolo Paulo disse assim, para nós pensarmos em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude nisso que você está pensando, se há algum louvor, aí ele fala, então é isso que tem que ocupar o seu pensamento. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava brincando com o pessoal quando eles estavam gravando ali o vídeo chamado para o culto, né? Falando do Márcio Rezende. Quem lembra do Márcio Rezende? Lembra? Esse é o Cidade Alerta. Vou falar para você o que aconteceu hoje. Um rapaz que estava andando pela rua, ele estava lá tranquilo. De repente, uma viatura... Você já ouviu uma... Gente, é quase um psicopata na frente da sua televisão falando com você, para depois você ouvir mais um monte de criminoso passando pela sua TV fazendo mais um monte de coisa horrível ali. Aí eu penso para você, será que isso não vai influenciar o seu pensamento? Será que você não vai sair de casa pensando, meu Deus, vi um barulho. Ai, que é isso? Ai, nossa, que... Ai, gente, acho que tem alguém me seguindo. O que é aquilo? Você fica com medo da sua própria sombra. Tem gente que tem a coragem de ficar vendo esse tipo de programa o dia inteiro. Aí depois fica pensando, por que eu penso coisa ruim? Por que eu tenho tanto medo? Por que eu sou tão insegura? Você assiste sua porcaria o dia inteiro, ouve às vezes sua porcaria o dia inteiro. Aí depois você quer que passe coisas boas na sua cacholinha? Nossos pensamentos têm que glorificar a Deus. Aquilo que a gente ouve vai influenciar aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente vê vai influenciar aquilo que a gente está pensando. Eu falei para você de 5 maneiras das quais nós somos influenciados, dos nossos pensamentos são influenciados e de como eles são formados. E eu fiz questão de passar pela língua porque eu achei que fosse importante a gente entender que línguas diferentes vão ter pensamentos diferentes. E a gente pode ver isso na Bíblia. O protestantismo, irmão, começou porque um homem chamado Martim Lutero pensou diferente do resto de todos os outros homens que dominavam a religião. E ele falou, eu acho que esses caras estão errados. Só que ele se debateu tanto com esses pensamentos dele que ele não sabia como lidar com eles. Até que ele decidiu, não, eles não tá certo não. Tem alguma coisa errada aqui. O protestantismo veio de alguém que decidiu mudar os pensamentos que ele tinha. E ter pensamentos que iriam glorificar a Deus e abençoar o próximo. Não aceite qualquer coisa, sem antes cuidadosamente analisar e ver se é conveniente você reter esses pensamentos na sua cabeça. Eu vou dar o último exemplo, vou partir para o final aqui, porque a gente tem Santa Ceia ainda. José. Gente, quem lembra de José? José que foi colocado lá na prisão, que foi vendido pelos seus irmãos, depois se tornou o segundo maior do Egito. Se tornou governador do Egito. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se a linguagem não fosse importante, José não teria que passar pelo que ele passou. Por quê, pastor? Eu vou dar um exemplo para vocês. Todos nós já ouvimos falar aqui sobre o rei, sobre a rainha, né? A Elizabeth foi, agora nós temos aí o rei Charles e a Camila. E pensa aí comigo só um minutinho.
se você quisesse trabalhar lá no palácio, na casa do rei, servindo o rei, junto com o rei, influenciando o rei, qual seria uma das primeiras coisas que você teria que aprender? Falar. Você teria que aprender a maneira como o rei se comunica, aquilo que ele fala, como ele pensa. É uma das primeiras coisas. Gente, eu não sei vocês, mas se você já deu uma olhada na maneira como um inglês lá na rua fala, da maneira como o rei Charles fala, a linguagem é diferente. É a mesma língua, mas a maneira como é falada é diferente. Ele se expressa de uma forma diferente. É uma forma mais rebuscada, é uma forma mais fina, mais, digamos assim, é um tratar diferente. Sabe? Se você não souber se comunicar dessa mesma forma, você acha que você vai ter um lugar lá no palácio? Quando eu estava estudando isso, Deus me fez repensar a história de José. Deus falou, olha para José. A prisão parece ser um lugar horrível, né? Eu falei, Deus, a prisão parece ser um lugar horrível. Aí Deus falou assim, pensa comigo aí. Eu mandei José para a prisão porque não existia curso para saber como o rei se comunicava. Como é que ele falava. Como que você ia falar a maneira egípcia mais rebuscada e fina que existia naquela época. José nunca teria uma oportunidade de aprender. Porque ele nunca estaria num ambiente onde ele teria acesso a isso. Aí Deus achou uma maneira de dar acesso para José, para ele aprender. Qual que era? Eu vou colocar ele na prisão. É ruim, mas lá na prisão, ele vai ter todo o tempo do mundo, porque eu vou colocar 2 pessoas lá que vão ensinar ele a linguagem do rei. Para na hora que ele comparecer lá diante do rei, para interpretar o sonho que o rei teve, ele não parecer um bobo, ele não parecer alguém que não sabe falar a língua do rei, ele não parecer alguém que sabe convencer o rei daquilo que ele está falando. Sabe, eu não sei você, mas pro faraó colocar José como o segundo maior do Egito, a comunicação teria que ser muito boa. Eu tenho certeza que José aprendeu a se comunicar muito bem. Sabe por quê? Deus pôs 2 pessoas que estavam em direto contato com o faraó todo dia para ensinar José a linguagem do faraó. Quem que era? Padeiro e copeiro. Copeiro, irmão, tá toda hora lá, conversando, falando, servindo o rei. Ouve as conversas, tá lá junto na sala do rei, tá ouvindo, vendo tudo que tá acontecendo. E o padeiro tá sempre indo lá, pegando a ordem, fazendo aquilo que o rei tá mandando. Aí você acha que Deus botou José na prisão? Foi por acaso? Deus estava ensinando José a linguagem do lugar onde ele queria que José estivesse. Sabe, às vezes o que você está passando é ruim, é difícil, mas Deus quer ensinar para você uma linguagem nova no lugar onde você está. Deus quer ensinar algo diferente para você, mas para isso Ele teve que tirar você do lugar onde você estava e ter que trazer você aqui para você aprender uma maneira diferente daquilo que Deus quer fazer através da sua vida, através da minha e da sua vida. Não foi por acaso, irmão, que você veio parar aqui. Não foi por acaso que você está aqui hoje. Deus quer mostrar para você que Ele está mudando a maneira de você pensar. Pastor, aqui é difícil. Aqui, Reino Unido é complicado. Realmente, algumas coisas que você falou aí, os ingleses são bem fechados, eles não conversam. É diferente daquele monte de gente que eu conhecia no Brasil e fazia amizade facilmente com quem estava do meu lado, quem era meu vizinho aqui, um pau do oi. Meu vizinho não quer nem saber, nem olha para minha cara. Mas Deus está te ensinando uma linguagem nova. Deus está te dando um pensamento novo. Deus está trocando o vinho velho e colocando um vinho novo dentro de você. Às vezes pode parecer injusto, às vezes pode parecer ruim, às vezes pode parecer que Deus está punindo você, mas o que Ele está fazendo, Ele está mudando os seus pensamentos. Por quê? Porque para essa nova fase da sua vida, você vai precisar pensar de uma maneira diferente. E
Da onde você estava, Deus não ia conseguir mudar a maneira como você pensa, a maneira como você se relaciona, a maneira como os pensamentos passam aí pelo seu cérebro. Por isso Deus teve que tirar você de lá de onde você estava e colocar você aqui, hoje. Para você aprender, para mim aprender, que a gente precisa ser seletivo com os nossos pensamentos. Por quê? Porque Deus tem planos maiores do que os planos que passam pela nossa mente. As coisas dele são maiores do que as nossas. Os pensamentos dele, a Bíblia fala lá em Isaías 55, são mais altos do que o meu. Como é que você vai chegar, meu filho, nos pensamentos que eu tenho para você, andando com pessoa que só pensa na rapadura que ele tem que comer todo dia? Eu quero elevar os seus pensamentos. Eu quero colocar você para pensar de uma maneira mais alta, para pensar pensamentos reais, de realeza, daquilo que eu quero fazer na sua vida. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Por isso eu falei para vocês, Deus não vai trabalhar com uma mente desordenada. Deus não vai habitar numa mente que está um caos, que passa qualquer pensamento, qualquer coisa, carnalidade, pro profano, qualquer coisa pela tua mente. Não! Deus quer que você se organize e comece pela sua cabeça. Deus quer que a presença dele habite aí com você, mas para isso você precisa mudar certas coisas. Precisamos ser seletivos. Precisamos ser seletivos. Quem seleciona o que pensa, organiza seus pensamentos e opta por mentalizar frutificação, vai descobrir o Deus da paz. Como é que você sabe disso, pastor? Porque alguns versículos antes dos versículos que a gente leu, Paulo, ele diz assim, ó, tudo aquilo que preocupar você, estou parafraseando aqui, tá? Tudo aquilo que preocupar você, você vai levar em oração para mim. E você vai ter a minha paz. Você vai ter a minha paz. Agora, quando você organizar seus pensamentos, quando você mentalizar aquilo que você quer, quando você começar a ser mais seletivo, aí o Deus da paz, ele diz lá no final do versículo 9, o Deus da paz vai habitar dentro de você. Deus não quer só te dar uma paz momentânea da qual você sente, hoje parece que eu estou tendo um dia bom. Não, Deus quer te dar uma paz da qual não importa aquilo que você está passando, a dor que você está sentindo, aquilo que aconteceu na sua semana. O Deus da paz vai estar aí com você. A paz não vai mais sair de dentro, porque ela está com Deus. Ele é a paz. Feche os teus olhos, eu quero fazer uma oração. Se coloque de pé. Se coloque de pé, por favor. Vamos fazer uma oração. Eu quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo aí online. Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu quero incentivar você para você orar, para que a sua mente seja como a mente de Cristo e que você possa organizar aquilo que passa sobre os seus pensamentos. Deus te abençoe.